Muito bom dia, bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nós temos estado a estudar o livro de Deuteronômio e hoje vai ser a nossa última lição sobre o livro de Deuteronômio. Na próxima semana iremos iniciar um novo conjunto de lições e hoje nós vamos olhar para os capítulos finais de Deuteronômio, em especial para o capítulo 32 e para o capítulo 34. Não exaustivamente, mas para partes desses dois capítulos. Vamos dividir, como é costume, vamos dividir o nosso texto em 3 partes, para podermos não só olhar com mais atenção para todos os pormenores, mas também para podermos encontrar mais facilmente aplicações para a nossa vida diária, que possam ser úteis para a nossa maneira de viver e para a nossa maneira de estar e para nós enquanto cristãos. Então, a primeira parte que nós vamos estudar vai ser desde o versículo 48 até ao versículo 52 do capítulo 32. Portanto, a primeira parte, Deuteronômio 32, 48 até 52. Depois, a segunda parte, já no capítulo 34, será Deuteronômio 34, versículo 4. E a terceira parte, Deuteronômio 34, versículos 5 até ao 7. No final, como é costume, iremos fazer um resumo e uma aplicação pessoal de verdades bíblicas que nós aprendemos. Como já tínhamos visto de outras lições, o povo tinha saído do Egito, o povo tinha-se dirigido até à Terra Prometida e durante 2 anos o povo caminhou até à Terra Prometida através do deserto, conduzido por Deus e liderado por Moisés. Sabemos também que quando o povo de Israel enviou os 12 espias, 10 espias foram da opinião que a terra era demasiado boa e que os habitantes da terra eram demasiado fortes e que nunca o povo de Israel conseguiria entrar na terra, e por isso Deus castigou a desobediência do povo e por isso Deus não permitiu que aquela geração entrasse no deserto, entrasse na Terra Prometida e que decidiu que eles iriam morrer no deserto. Então, durante 40 anos, aquela geração peregrinou pelo deserto até que todos daquela geração tivessem morrido, exceto Josué e Caleb, que eram os únicos 2 espias que foram da opinião de que se Deus estava a mandar entrar na terra, eles simplesmente teriam que obedecer. Deus faria o resto. Depois de esses 2 anos mais os 40, finalmente eles chegam à Terra Prometida. Finalmente estão prestes a entrar na Terra Prometida e agora ali, antes de entrarem, Moisés, sabendo que não iria entrar na Terra Prometida por causa da sua desobediência a Deus, Moisés faz 3 grandes discursos para deixar com o povo as últimas instruções, aquelas instruções de que o povo não se podia esquecer quando entrasse na Terra Prometida, para que a vida do povo na Terra Prometida fosse exatamente tudo aquilo que Deus tinha prometido. O livro de Deuteronômio é precisamente isso, é o conjunto dessas instruções. Nós vamos então ler no capítulo 32, vamos ler então os versículos 48 até ao versículo 52 e vamos ver então aquilo que o texto bíblico nos diz. Deuteronômio 32, desde o versículo 48 até ao versículo 52. Diz assim: Naquele mesmo dia, o Senhor voltou a falar a Moisés e disse-lhe: Vai às montanhas de Abarim e sobe ao Monte Nebo, que está na região de Moabe, em frente de Jericó, para veres a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel como propriedade sua. Sobre essa montanha, onde tu vais subir, tu hás de morrer, juntando-te aos teus antepassados, da mesma maneira que morreu Arão, teu irmão, no Monte Hor, tendo ido juntar-se aos seus antepassados. Isto acontece assim, porque foram ambos infiéis para comigo, diante do povo de Israel, quando dos acontecimentos de Meribá, de Cádiz, no deserto de Sim, e não me honraram diante dos israelitas. Por isso, tu podes ver a terra que eu vou dar aos israelitas, mas não poderás lá entrar. Deus já tinha chamado muitas vezes Moisés para subir ao monte. Subiu ao Monte Sinai, subiu a outros montes. A ideia era que Moisés pudesse distanciar-se de
toda a azáfama, todo o afazer do povo, todo o afazer da liderança do povo, todas as influências e todos os queixumes também que havia da parte do povo, e que pudesse estar concentrado apenas naquilo que Deus tinha para lhe dizer. Moisés foi chamado sempre ao monte para receber notícias importantes. E desta vez também não foi diferente. Moisés já sabia que iria morrer sem entrar na terra prometida. Ele só não sabia era quando é que isso iria acontecer. E a partir de agora, a partir destas palavras de Deus, ele finalmente fica a saber quando é que vai acontecer. É agora. O seu tempo chegou ao fim. Até agora ele não sabia quando é que iria morrer, agora ele já sabe. E há aqui duas faces de uma mesma moeda. Duas maneiras de olhar para o mesmo assunto. A moeda é a certeza do cumprimento da palavra de Deus. Moisés tinha a certeza que mais tarde ou mais cedo tudo aquilo que Deus tinha prometido e que Deus tinha dito iria cumprir-se. A palavra de Deus sempre se cumpre. Seja a palavra de bênção ou seja a palavra de maldição. Ou de castigo. Então, nós temos que havia duas faces da mesma moeda. Então, a primeira face dessa moeda é a promessa de bênção. Deus prometeu aquela terra, Canaã, a quem? Prometeu aquela terra a Abraão. Reafirmou a promessa a Isaac e reafirmou a promessa a Jacó e reafirmou a promessa a Moisés e reafirmou a promessa a todo o povo várias vezes. E a verdade é que agora, finalmente, Moisés, que tinha vivido todos os últimos anos da sua vida, pelo menos os últimos 40 e poucos anos da sua vida, em função dessa promessa, ele agora via que finalmente Deus estava a cumprir a sua promessa. Josué chegou também a essa conclusão. Josué, como sabemos, é o líder que foi escolhido por Deus para liderar o povo na conquista da terra após a morte de Moisés. E Josué, no capítulo 21, no versículo 45, ele diz claramente: e cumpriram-se todas as promessas que Deus tinha feito aos israelitas. Todas. No final do livro de Josué, no final da história do seu relato da conquista da terra prometida, Josué chega a esta conclusão: cumpriram-se todas as promessas. Se Deus cumpriu todas as promessas com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com o povo de Israel, porque é que Deus não haveria de cumprir connosco? Porque é que Deus haveria de fazer diferente para connosco? Podemos ter a certeza que connosco, para connosco, tal como fez para com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, todo o povo de Israel, Deus também cumprirá as suas promessas. A segunda face desta moeda é a promessa do castigo, ou a promessa da maldição. Deus não olha para o nosso pecado de ânimo leve. Deus leva o nosso pecado muito a sério. E foi o que aconteceu com Moisés. A maneira como Deus lidou com o pecado de Moisés mostra-nos o quão esta questão do pecado é importante para ele. Deus prometeu a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Porquê? Por causa da sua desobediência. Em Cades Barneia, Deus tinha ordenado a Moisés que falasse para a rocha para que a rocha desse água, para que a água pudesse saciar a sede dos israelitas. Mas o que é que Moisés fez? Moisés estava tão chateado, tão enervado com o povo, que em vez de falar para a rocha, ele pegou no seu cajado e bateu na rocha. Eles desobedeceram a uma ordem direta de Deus. E Arão, que era o líder espiritual do povo e irmão de Moisés, foi conivente com esta atitude de Moisés. Qual foi o resultado? Castigo. O pecado tem sempre castigo. Arão morreu pouco tempo depois do episódio de Cades Barneia e Moisés iria morrer agora. No entanto, Deus, sendo misericordioso para com Moisés e amoroso para com Moisés, permitiu que ele pudesse ver a terra prometida. Ainda assim, a certeza que Moisés tinha de que a palavra de Deus se cumpriria, mesmo que fosse uma palavra de castigo, verificou-se. Se Deus agiu assim para com Moisés e para com Arão, por que é que ele haveria de agir diferente para connosco?
Se ele olhou tão firmemente e agiu tão firmemente para com o pecado daqueles dois homens e para com o pecado de outros israelitas que peregrinaram no deserto, porque é que ele haverá de agir diferente para connosco? O apóstolo Paulo diz-nos que a desobediência a Deus tem apenas um resultado. E nós conhecemos muito bem o texto. É o texto de Romanos 6:23. E o apóstolo Paulo diz que, com efeito, o pecado paga-se com a morte. E esta máxima, esta verdade, esta certeza, é independente da pessoa que comete o pecado, é independente de estarmos a falar de uma figura pública ou de um anónimo, é independente de estarmos a falar de um líder destacado ou de um liderado. O resultado é o mesmo. Deus leva o pecado muito a sério. E se Deus leva o pecado a sério, porquê é que nós não haveremos de levar o pecado a sério? Se Deus levou o pecado a sério, o pecado daqueles homens que Ele tanto amava a sério, porquê é que poderemos pensar ou ser levados a pensar que Deus não leva o nosso pecado a sério? Em que é que nós somos mais do que Moisés? Em que é que nós somos mais do que Arão? Em que é que nós somos mais do que David? Se Deus agiu desta forma para com Israel, no Velho Testamento, se Deus agiu desta forma no Novo Testamento, nas palavras de Paulo, porque é que nós poderemos ser levados a pensar que hoje, século XXI, Deus agirá de maneira diferente? Não é Ele o mesmo ontem, hoje e amanhã? Então, depois de vermos o capítulo 32, estes últimos versículos do capítulo 32, nós vamos olhar para o capítulo 34. E vamos olhar para o capítulo 34, em especial para o versículo 4 do capítulo 34. Diz assim o texto bíblico. O Senhor disse-lhe então: Esta é a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, que a havia de dar aos seus descendentes. Consenti que a visses com os teus próprios olhos, mas não poderás lá entrar. Durante todo o livro de Deuteronômio, há 8 vezes em que Deus diz a Moisés que ele não vai poder entrar na terra prometida. 8 vezes. Nós podemos achar que, tendo em conta tudo aquilo que Moisés fez, podemos achar que, tendo em conta tudo aquilo que Moisés era, que se calhar o castigo de Deus foi demasiado duro. No entanto, nós estamos a esquecer-nos de uma outra parte. É que estamos a esquecer-nos da misericórdia e do amor de Deus. A verdade é que muitos morreram no momento em que pecaram. Deus permitiu que Moisés vivesse até aos 120 anos. Deus permitiu que ele não morresse no momento em que tinha pecado. Deus permitiu que ele continuasse a ser o líder do povo. Deus permitiu que ele continuasse a peregrinar até chegar a ver a terra prometida, até chegar a ver a concretização da promessa que Deus tinha feito. E isso é extraordinário. Em vez de nos centrarmos na justeza ou não justeza do castigo, se nós olharmos para o amor e a misericórdia de Deus em ação, nós somos certamente surpreendidos. Moisés podia ter, ou pôde ter, pela misericórdia de Deus, ele pôde ter 2 certezas antes da sua morte, 2 confirmações antes da sua morte. A confirmação da justiça e a confirmação da fidelidade de Deus. A justiça quando Deus cumpriu o castigo que lhe tinha dado. Um dos nossos problemas é quando, por exemplo, com os nossos filhos, nós dizemos: se fazes isso, tens um castigo. E depois o filho faz e nós não damos o castigo. Qual é a imagem que estamos a dar? É que não estamos a levar a sério aquilo que nós próprios dizemos. Quando Deus disse que dava o castigo a Moisés, Deus cumpriu. E Moisés percebeu e pôde confirmar a justiça de Deus. A segunda confirmação que ele teve, ou a segunda certeza que ele teve, tem a ver com a fidelidade de Deus. Ele não ia estar lá para ver o povo a entrar na terra prometida. Ele não ia estar lá para ajudar o povo e para orientar o povo a conquistar a terra prometida. Ele não ia receber em herança também parte da terra prometida. No entanto, nós sabemos
que ao estar ali em cima do monte e a olhar para a terra prometida, ele podia ver a confirmação de Deus, a confirmação da promessa de Deus. Ele pode ter a confirmação da fidelidade de Deus e a confirmação da justiça de Deus. E se nós formos rigorosos, e se nós olharmos, se nós deixarmos o Velho Testamento e formos para Mateus 7, Mateus 17, quando o evangelista Mateus nos relata o episódio da transfiguração de Jesus, quem é que aparece junto a Jesus? Elias e Moisés. Afinal, Deus foi tão misericordioso para com Moisés que permitiu que ele entrasse na terra prometida. Não na vida terrena, não na vida que ele estava à espera. Mas Deus permitiu que ele entrasse na terra prometida. Moisés acabou por entrar na terra prometida, tal como todo o resto do povo de Israel. A diferença foi que a entrada na terra prometida feita pelo povo de Israel foi cumprida na vida terrena. O cumprimento da promessa de Deus a Moisés de ele entrar na terra prometida não foi cumprido na vida terrena, foi cumprido na vida após a morte. Muitas das promessas que Deus tem feito ao seu povo e que Deus faz diariamente ao seu povo, muitas delas são cumpridas efetivamente na nossa vida diária, na nossa vida terrena, enquanto estamos aqui nesta terra com este corpo que Deus nos permitiu utilizar. Outras nem por isso. Então, será que isso faz de Deus uma fraude? Será que isso faz de Deus um mentiroso? De todo. Deus cumpriu para com Moisés ao levar até ao fim a sua condenação. Deus cumpriu para com Moisés ao deixá-lo ver a terra prometida e ver que o povo estava efetivamente a entrar na terra prometida. Mas a promessa de Moisés entrar na terra prometida foi cumprida já quando ele estava a viver uma vida na presença de Deus, na presença do Pai. Quando nós pensamos que as promessas de Deus apenas nos dizem respeito aos bens desta terra e aos afazeres desta terra, à saúde, ao sucesso profissional, à família, ao sucesso financeiro, às nossas ambições, aos nossos desejos, então, e deixem-me citar o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis dos homens. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, nós lemos o que o apóstolo Paulo escreveu. E ele escreveu assim: se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, e ele está-se a referir precisamente à vida na presença de Deus, se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. As promessas de Deus nesta vida podem ser muito apetecíveis, podem ser extraordinárias, podem ser muito boas. Mas as promessas que se vão concretizar na vida eterna, nós nem sequer podemos imaginar o quão extraordinárias elas são. O mesmo apóstolo Paulo escreve nesta mesma carta, primeira carta aos Coríntios, mas no capítulo 2, versículo 9, e ele escreveu assim: mas como diz a Sagrada Escritura, Deus já preparou para os que o amam coisas que ninguém viu, nem ouviu, nem passaram pela cabeça de ninguém. O apóstolo Paulo citava as palavras do profeta Isaías. Se Deus agiu desta forma para com Moisés no Velho Testamento, se Deus agiu desta forma nas palavras de Paulo no Novo Testamento, por que é que será diferente para connosco, hoje, cristãos no século XXI? Vamos à terceira parte, então, do nosso estudo. Vamos, ainda no capítulo 34, olhar para os versículos 5 até ao versículo 7. O texto diz assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu em Moabe, tal como o Senhor tinha dito. Foi sepultado num vale da região, em frente a Bet-peor, mas até hoje ninguém mais soube onde se encontrava a sua sepultura. Tinha 120 anos quando morreu e conservava perfeitamente a vista e as forças. Irmãos, quando alguém morre, é normal no funeral haver uma coisa chamada o elogio fúnebre. É o local ou a hora em que se destacam
as coisas boas que a pessoa fez e as coisas boas ou as características boas que a pessoa tinha. De todas as funções que Moisés desempenhou e de todas as coisas que ele fez e de tudo aquilo que ele era, o elogio fúnebre que o texto bíblico nos faz é muito resumido em relação a Moisés. Nós podíamos pensar que haveria um funeral, aquilo que nós chamamos hoje um funeral de Estado, com pompa e circunstância, mas a verdade é que há apenas uma expressão, que é o elogio fúnebre de Moisés. E essa expressão está logo no versículo 5. E diz assim: Moisés, servo do Senhor. O único elogio fúnebre que o texto bíblico faz a Moisés é identificá-lo como servo do Senhor. Ele tinha sido um diplomata, tinha sido enviado ao faraó, ele tinha sido um negociador político, ele tinha sido um libertador, ele tinha sido um guia, um líder militar, um fazedor de milagres, um instrutor, um profeta, é tanta coisa. Mas ser chamado de servo do Senhor, esse foi o maior elogio que podia ser feito a Moisés. Ele tinha passado muito tempo da sua vida no monte, na presença do Senhor. E embora tivesse sido castigado por causa do seu pecado, a verdade é que ele morreu como um homem de fé, como um homem honrado, que terminou a tarefa que Deus lhe tinha dado. Basicamente aconteceu com Moisés a mesma coisa que está descrita nas palavras do Senhor Jesus em Mateus 25, 21. E o Senhor Jesus disse, numa parábola, disse-lhe o seu Senhor, na parábola dos talentos, disse-lhe o seu Senhor: muito bem, és um servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Vem tomar parte na felicidade do teu Senhor. Nós podemos ver, ao imaginar Deus a dizer isto a Moisés: vem tomar parte na felicidade do teu Senhor. Na tradução que nós conhecemos mais antiga, de João Ferreira de Almeida, diz: entra no gozo do teu Senhor. E podemos ver Moisés a ser recebido diretamente por Deus, ouvindo estas palavras da boca de Deus. Uma outra informação interessante que nós temos neste texto é que ninguém sabe qual é a localização do túmulo de Moisés. Até hoje, ninguém sabe onde é que ele foi sepultado. É muito provável que, se o povo de Israel soubesse onde ele tinha sido sepultado, é muito natural que o povo de Israel fizesse romarias a esse local. É muito normal que esse local se tornasse, ou seria possível que esse local se tornasse um local de peregrinação. E talvez até de devoção a Moisés. Quem sabe até de idolatria. E isso seria algo, de facto, contra todas as instruções de Deus, contra todos os mandamentos de Deus, e seria uma clara violação dos termos da aliança. É interessante que até nesse pormenor nós podemos ver o cuidado de Deus para com o povo. A ideia não era ter um segredo, que o povo não soubesse. A ideia era proteger o povo da possibilidade do pecado. Na sua misericórdia para com o povo, no seu amor para com o povo, Deus não permitiu que o povo soubesse onde era o túmulo de Moisés, para que o povo não pudesse pecar. No Velho Testamento, o povo de Israel era seu povo querido. No Novo Testamento, quem é? Nós lemos em 1 de Pedro 2, 1, 9. Convosco, porém, não é assim. Porquê? Porque vocês são geração escolhida. Ele está a falar diretamente para nós hoje. Para a geração posterior ao nascimento, ministério e morte de Cristo. Ele está a falar para os cristãos, aqueles que se identificam como cristãos. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Velho Testamento, Deus escolheu o seu povo de Israel, escolheu o povo de Israel para ser seu embaixador, para ser seu testemunha, para que pudesse proclamar as admiráveis obras daquele que os tinha chamado. Hoje, nós somos esse povo. E se Deus teve este cuidado todo para
possibilitar ao povo e para possibilitar ao povo uma vida santa e uma vida feliz e reduzir ao máximo a possibilidade do povo pecar. Porque é que, se Ele fez isso no passado, porque é que Ele não fará assim connosco hoje? Não é Ele mesmo hoje, ontem e amanhã? Nós podemos também ver ou imaginar a dor de Moisés, a ver o povo em direção, Moisés lá no monte, e ver o povo a ir em direção à terra prometida. Podemos também imaginar o povo a ir em direção à terra prometida, a olhar para trás e a ver Moisés lá no cimo do monte. Mas a mostra do amor e da misericórdia de Deus foi levar Moisés para casa através da morte física. A morte de Moisés não era o castigo. O castigo era não entrar na terra prometida. A morte de Moisés não era o castigo. O castigo era não entrar e a morte era apenas a porta de entrada para o gozo do seu Senhor, para a felicidade junto do seu Senhor, para a vida eterna junto com Deus. O céu aguarda aqueles que são fiéis a Deus. Aí as lutas desta vida vão finalmente terminar. As dores, os afazeres, os medos, as preocupações. Nós lemos claramente isso em Apocalipse 21:4. E em Apocalipse 21:4, João escreveu: Ele, e referia-se a Jesus, enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E refere-se a isso aqui a nós. Pois não haverá já mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque essas primeiras coisas desapareceram. A morte de Moisés não era o castigo. A morte de Moisés era a possibilidade de ele entrar neste gozo, neste sítio, nesta presença de Deus. A graça e a misericórdia de Deus estão presentes com Deus, conosco, com o seu povo, desde o primeiro fôlego até ao último suspiro. E esta é a sua promessa. Nós não podemos, aliás, nós podemos não querer morrer. Nós podemos querer continuar a viver. Mas nós não precisamos temer a morte. É certo que nós não a procuramos, mas nós não precisamos temer a morte. Com base nas promessas de Deus, a morte não é algo que nós possamos ou precisemos temer. O apóstolo Paulo dizia isso na sua carta aos Filipenses, no versículo 21 e no versículo 22. Ele escreveu: De facto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o continuar a viver é útil para o meu trabalho, então não sei o que escolher. O trabalho dele era ser testemunha do Deus Altíssimo. O trabalho dele era ser embaixador de Cristo. E ele queria levar até ao fim e queria cumprir essa missão, esse trabalho. No entanto, ele sabia que se morresse, iria ter a possibilidade de estar diretamente na presença de Deus. E ele já não sabia o que era melhor. Mas uma coisa ele sabia, é que a morte não era algo que ele devesse temer, não era algo que ele precisasse temer. A morte era apenas uma passagem para junto de Deus. Então, nós vamos resumir aquilo que aprendemos e vamos aplicar às nossas vidas aquilo que aprendemos hoje. Ponto 1. Nós podemos ter a certeza que a palavra de Deus se vai cumprir. Nós podemos ter a certeza que, independentemente de ser uma promessa de bênção ou uma promessa de maldição e de castigo, nós podemos ter a certeza que a palavra de Deus se vai cumprir. O Senhor Jesus alertou-nos para isso. Em Mateus 24:35, o Senhor Jesus diz: O céu e a terra hão de passar, porém, as minhas palavras não passarão. Eu tenho essa certeza. Porque foi o próprio Senhor Jesus que o disse. Tu tens essa certeza? Se ainda não tens, eu desafio-te a acreditar. Podes ter essa certeza. As palavras de Deus não passarão e confirmar-se-ão e concretizar-se-ão. A segunda coisa que nós podemos aprender hoje é que as promessas de Deus
não se limitam apenas à nossa vida presente. Por mais bonitas, por mais atraentes que sejam, as mais extraordinárias, não dizem respeito às coisas efêmeras, não dizem respeito às coisas que a traça e a ferrugem corrompem, não dizem respeito àquilo que o ladrão pode roubar. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9: Deus já preparou para os que o amam coisas que ninguém viu, ninguém ouviu, nem passaram pela cabeça de ninguém. Portanto, não fixe a tua atenção nas bênçãos que podem desaparecer ou ser consumidas ou ser roubadas. Centra a tua atenção naquilo que é realmente importante, naquilo que dura para sempre. E isso só Deus te pode dar. E a terceira lição que nós aprendemos hoje é que o elogio fúnebre feito a Moisés era de que ele era efetivamente um servo de Deus. E não há maior elogio do que esse. Moisés cumpriu aquilo que Deus esperava dele. Será que nós podemos dizer isso? E por causa de Moisés ter cumprido aquilo que Deus esperava dele, Deus levou Moisés para casa. Por isso Moisés sabia que, apesar de estar consciente que iria morrer, ele não temia a sua própria morte. Ele não tinha nada, não tinha razão nenhuma para temer a sua própria morte. A nossa vida, o nosso dia-a-dia, as nossas escolhas, as nossas palavras, os nossos sentimentos, os nossos projetos, as nossas ambições devem nos permitir não temer a morte. A nossa vida deve permitir-nos dizer, como dizia o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua segunda carta ao seu amigo Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele escreveu assim: Lutei pela boa causa, percorri o meu caminho e guardei a fé. Só me resta agora, estando ele perante a morte, só me resta agora a merecida recompensa que o Senhor me dará no dia do juízo. Ele é o juiz justo e há de dar uma recompensa não só a mim, mas a todos aqueles que esperaram com amor a sua manifestação. E aqui Paulo está a referir-se a mim e a ti. Será que nós vamos poder, será que nós vamos poder dizer isto como Paulo disse um dia quando chegar a nossa morte? Quando estivermos perante a morte, será que nós vamos poder dizer isto? Será que nós vamos poder falar como Paulo e agir como Moisés perante a morte? Sabem qual é o segredo? Há apenas um segredo para conseguirmos fazer isto que Moisés fez, para conseguirmos dizer isto que Paulo disse. E o segredo é este: viver como servos de Deus. Esse é o segredo. E para isso nós precisamos de sabedoria. Para isso nós precisamos de ter confiança que Deus vai guiar os nossos passos. Por isso nós vamos lhe pedir precisamente isso. Senhor Deus, te agradecemos por este momento. Te agradecemos por estas palavras que tu deste ao nosso coração. Te pedimos que nos dês a sabedoria para não sermos apenas ouvintes, para que estas palavras não sejam apenas coisas interessantes na nossa vida, mas que sejam realmente coisas importantes no nosso dia-a-dia, para que nós sejamos muito mais do que ouvintes, sejamos cumpridores da Tua Palavra, para que possamos ser chamados por Ti, servos de Deus, e para que um dia, quando os nossos dias aqui na vida, na terra se terminarem, nós possamos estar descansados e nós possamos dizer que cumprimos, que combatemos o bom combate, que cumprimos a missão que nos foi confiada e que esperamos apenas as palavras do Senhor. E, ó Deus, Tu sabes quando nós ansiamos, Tu sabes o quanto nós ansiamos ouvir-te dizer da Tua boca: entra no gozo do Teu Senhor. Nós queremos entrar no gozo de Ti, que és o nosso Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, nós terminamos assim o estudo do livro de Deuteronômio. Na próxima semana vamos iniciar um novo grupo de lições e espero voltar a poder estar convosco para estudarmos mais uma vez a Bíblia, para podermos aprender aquilo que ela nos tem para ensinar e para podermos aplicar, principalmente para podermos aplicar na nossa vida diária
as lições que Deus tem para nós hoje. Até para a semana. Um abraço.